A alegria do Senhor transborde nessa noite, neste lugar. Que os anjos de Deus estejam aqui neste lugar. E reveste ela da tua armadura e do teu poder. E usa ela como o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês quiserem sentar, pode sentar. Obrigada. Tia Maria Pessoa, só que sabai tietê. Quem entendeu? Eu estou falando Khmer, que é a língua do Camboja. É uma língua muito difícil e o que eu perguntei é se está tudo bem com vocês. Amém. Vocês podem sentar, por gentileza. É um prazer enorme para mim estar aqui e mostrar um pouco do meu trabalho, mostrar um pouco daquilo que Deus tem para essa igreja hoje, através de missões. Eu quero que você esteja com seu coração inclinado para missões. Eu vou trazer uma palavra para você que vai exatamente o que ela falou, trazer cura e trazer milagres. Talvez não da forma que você pense, mas é da forma que Deus quer. Porque muitas vezes a gente pensa só, por exemplo, eu estou com uma dor e quero ser curado. Muitas vezes você está ferido por dentro, você está com problema e não sabe o que fazer. E essa palavra vai ser o que você precisa para curar aquela área. Amém? Então esteja preparado, abra o seu coração para você receber com mansidão essa palavra, porque essa palavra é poderosa para transformar as nossas vidas, tá? Antes de ministrar para você, eu vou passar alguns slides. Eu quero saber aqui, quem sabe onde fica o Camboja? Onde fica o Camboja? Quem sabe, levanta a mão. Na Ásia. Algumas pessoas pensam que o Camboja fica na África, mas não é na África. O Camboja fica na Ásia. É um dos países mais pobres do Sudeste Asiático e passou por muitos problemas. E eu vou falar isso durante os slides que eu vou passar aqui. No final do culto, eu vou passar um vídeo para você e eu sei que vai ser bênção. Quantos fizeram já a escola de missões aqui? Levante a mão. Uau, tem muito missionário já aqui. Quem sabe Deus vai tocar o seu coração hoje e vai dizer, o teu lugar é no Camboja. Ok, vamos ver. Eu vou passar os slides para vocês entenderem um pouco como é o Camboja, o trabalho que eu estou fazendo lá e depois a gente vai para a palavra, tá certo? Aí, Missão Adore é a missão a qual eu estou incluída. É a missão, uma ONG que tem lá, que trabalha com crianças, certo? A situação de crianças no Camboja é uma situação muito difícil. Tem crianças que até são vendidas pelos pais para prostituição, para tráfico e outras coisas mais. E a Missão Adore é uma missão que trabalha com povos não alcançados e implantação de igrejas. Né? A Missão Adore está em vários lugares, na Índia, no Camboja e na Tailândia, começando agora na Tailândia. E quer estender isso para muitos países. Mas eu vou falar específico o que está acontecendo no Camboja, tá certo? Eu queria que você passasse, por gentileza. Pode passar. O Camboja é uma nação budista, extremamente budista. Eles são praticantes do budismo, não é budista só de boca para fora, eles realmente são praticantes. Isso é muito comum a gente ver no Camboja, os monges nas ruas, e menos de 1% da população. Olhe para o seu amigo e diga assim, menos de 1%. São cristãos, incluindo católicos.
Eu não sei se isso dói o seu coração, mas o meu dói. Porque você está nesse lugar, recebendo uma palavra de poder, vários dias, né? Como eu estava ouvindo segunda, terça, quinta, sábado, domingo. Você vem para a igreja, você tem acesso a essa palavra. Está aí, bem sentado, tranquilo, mas lá essa palavra faz falta. Porque tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Às vezes eu chego em lugares e digo assim, você já ouviu falar sobre Jesus? Não, quem é esse? Olha só, o Jesus que você ama, tem pessoas que dizem, quem é esse? Pode passar. O Camboja, ele passou por guerras e um genocídio que foi chamado regime de Pol Pot, e esse regime foi de 1975 a 1979, e 2 milhões de pessoas foram exterminadas no Camboja. 2 milhões de pessoas foram exterminadas por um próprio irmão. Quando eu digo irmão, irmão patriota. Ele tinha uma ideia de um poder democrático, mas acabou escravizando muitas pessoas e matando todos aqueles que tinham algum conhecimento. Por exemplo, professores, policiais, líderes cristãos, líderes budistas, foram todos mortos. Bastava você usar óculos, você já era morto. Então, 2 milhões de pessoas foram mortas. A gente vê aí aquela primeira foto ali. Essa aqui é no museu que existe lá e que mostra todas essas atrocidades que houve. Aqui é o povo que foram escravizados. E milhões de pessoas foram mortos, torturados e mortos por causa desse regime. Então, a população do Camboja, ela é super jovem. Muito jovens. São jovens que precisam de mim e de você, das suas orações, de divulgação de trabalhos no Camboja. Precisa que você vá lá e toque essas pessoas com o amor de Cristo. É isso que eles precisam para mudar de vida. Pode passar, vocês vão entender quando eu falo mudar de vida. Esse é um meio, são os meios de transporte do Camboja, eles andam assim. O que é que vocês acham? Olha isso aqui. Isso é real, isso é verdade. Não é só uma foto, não. Quando eles vão fazer feira, é assim, ó. Certamente esse povo aí tem um comércio. Aqui, ó, eles carregam galinha, porco, tudo nas motos. E os carros geralmente são muito cheios dessa forma. Então, esse é o Camboja que a gente vê quando a gente chega lá e que vê isso. E sabe de uma coisa, eu estou com saudade disso. Por incrível que pareça, é o meu lugar, o meu coração está lá. Pode passar. Pode passar, por gentileza. Aí, ó. São outras coisas outros meios de transporte. E aqui, na verdade, eles moram nesse aqui. Isso aqui são casas, viu? Aqui é uma casa, aqui é outra casa. E aqui, muitas vezes, são famílias grandes que ficam nesse lugar aí. Eu geralmente costumo visitar esse lugar e ajudá-los da forma que eu posso. Mas isso aqui, ó, eles moram nessas casas, precisam usar o barco para ir. O comércio é assim, eles levam a comida no barco para vender a quem mora nessas casas. E aqui é uma foto favorita minha, o pôr do sol. Se você nunca viu o pôr do sol no mar, é lindo. Essa foto fui eu que tirei. E é o pôr do sol mais bonito que eu já vi, é quando ele se põe no mar. Pode passar, por gentileza. Olha ali, ó, o porco, ó, nem sabia que estava esse, olha aqui, ó. Aqui, você está vendo isso aqui? Isso é um soro. Soro de colocar, soro quando vai para o hospital, que uma pessoa toma soro. Pois é, isso aí, ó. Eles botam um saquinho. Por quê? Porque como eles são muito pobres, não tem, a maioria das pessoas, nem todos. Como eles não têm dinheiro para ficar no hospital, o que é que eles fazem? Eles vão para o hospital, o médico coloca o soro e eles vão para casa com o soro. E é interessante que ela mesmo está carregando o próprio soro.
Então, isso é muito comum a gente ver no Camboja. É assim que o Camboja vive. Aqui é o tipo de alimentação deles. Aqui são as crianças comendo. Geralmente, eles comem só a carne, arroz e um pedacinho de galinha, carne, peixe. Geralmente é peixe, né? Mas eles comem... Isso não é uma mesa. É um lugar onde eles se sentam, onde eles comem. Muitas vezes dormem aí. E é assim a vida no Camboja. Na verdade, isso aqui é no vilarejo. Pode passar. Olha aí, ó. Isso são alimentos, viu? Então, lá eles comem aranha, comem escorpião. Aqui são aranhas também. Comem grilo, isso aqui é grilo. Isso aqui sou eu pegando uma aranha. Essa aranha realmente estava viva, ela andou em mim. Não tem perigo nenhum, não faz nada. Isso aqui, que é grilo, eu também como. E é muito gostoso. Muito gostoso. Aí vocês estão rindo, é? Mas João Batista não comia gafanhoto? Qual o problema de comer grilo? João Batista comia gafanhoto. E é muito gostoso isso aqui, muito bom mesmo. E isso é um tipo de alimentação exótica. Pode passar. Aqui são as frutas. É só para você ter uma ideia como é lá. São frutas no Camboja. Isso aqui, lá se chama... Deixa eu ver como é que eu... Aqui no Brasil chama pitaia, se eu não me engano. Mangostine, rambutãs. Tudo isso é gostoso demais. É muito bom. Eles têm acesso a essas frutas, né? Aqui é um prato que se chama... É um prato com arroz, com camarão. Então, é um prato delicioso. E aqui é o meu prato favorito, que se chama mockfish. Isso aqui é um peixe à base de molho de coco. E o amok, que não tem tradução. O fish é peixe. Mas é um dos condimentos dele, que dá um gosto muito especial a essa comida aqui. Pode passar. Aqui é o casamento no Camboja. Olha as roupas como são. Diferente do nosso. Os casamentos lá, se eles forem ricos, se eles são ricos e têm possibilidade de fazer uma grande festa, esses casamentos duram 3 dias. E a noiva troca de roupa várias e várias vezes. Cores diferentes, estilos diferentes. É realmente impressionante o casamento. Aqui é o tipo de dança, é uma dança típica do Camboja. Toda vez que eles fazem esse movimento... eu não sei fazer direito, porque isso tem que ter... São horas e horas por dia que eles treinam para dobrar toda a mão assim. Eles contam histórias dançando. É bem interessante. E desse lado aqui é como é o funeral. Então, os funerais geralmente... Aqui está o corpo, ó. Eles não enterram as pessoas são cremadas. Se elas têm dinheiro, aqui é o lugar onde elas cremam, onde elas queimam o corpo. E as cinzas ficam na casa da pessoa, né? Então, esse é o Camboja. Você vê, ó, aonde tem cerimônia, tem os budistas, aqui também. Então, em todo lugar, esse budismo é bem forte. Pode passar, por gentileza. Uma para falar disso é muito difícil para mim. Mas uma das coisas que acontece lá é a exploração infantil. Tanto sexual, como alguns exploram crianças mesmo para trabalhar, como essa menina que você vê aqui. Essas daqui, ó, esses homens parando aí para conversar com elas, são crianças. Aqui, quem não sabe inglês, isso significa para venda, vendido, para venda. Isso acontece no Camboja. Eu soube que tem um professor aqui que dizia, só acontece lá no Camboja. Então, estou mostrando a vocês as coisas que acontecem no Camboja. E isso aqui realmente corta o meu coração, de ver que crianças são trocadas muitas vezes por TVs, são vendidas porque os pais estão endividados, porque mulher, na verdade, e crianças pequenas, elas não têm nenhum valor. Então, muitas vezes, quando eles estão endividados, chega um aliciador e pagam dinheiro para eles e eles acabam vendendo essas crianças. Então, essa é a realidade que eu estou vivendo lá, né? No Camboja. Pode passar, por gentileza.
Então, eu vou falar um pouco do meu trabalho agora. Aqui, você vê a bandeira do Brasil, isso é motivo de orgulho, deve ser, é para mim, deve ser para você, por ter brasileiros que está levando a palavra, está libertando o povo, está transformando vidas naquele lugar. Então, essa aqui é a bandeira do Camboja e essa aqui é a bandeira do Brasil. Você pode passar, por gentileza? Essa é a escola a qual eu trabalho, a escola da Missão Adore. Você vê que não tem casas ao redor? Isso é um vilarejo, fica distante da capital, um pouco distante, não tanto. E essa é a escola que eu trabalho. Lido com crianças e a minha função na escola é visitar as famílias de cada criança, fazendo esse link, essa conexão de família e escola, procurando manter essas crianças na escola e evitar, prevenir aquele problema que você viu anteriormente. Quando eu chego, eles sabem que a nossa escola é cristã, e quando nós chegamos nesses lugares, eles abrem a porta, porque as crianças são bem cuidadas na escola. Tá recebendo educação. Você pode passar, por gentileza? Aqui são aulas de Bíblia, que eu também sou responsável por essa parte bíblica da escola. Então, nesse dia eu tinha ensinado sobre a criação do mundo. Entre essas crianças, tem crianças que são abusadas também. Talvez não sexualmente, mas por conta dos pais que exploram eles na lavoura. Então, é uma situação triste. E essas crianças têm esperança quando estão na escola. Você vê que elas estão felizes. Porque elas estão aprendendo, estão sendo libertas. Estão entendendo sobre um Deus que livra, um Deus que abençoa, um Deus que cura. E olha, eu vou te dizer, são crianças que dão valor a Deus. Pode passar, por gentileza. Aqui são as visitas que eu faço, que é do programa, de uma visão chamada Eu Adoto, que é justamente manter essas crianças na escola, para que elas não sejam vendidas, para que elas não sejam exploradas, para que elas tenham esperança. E aqui eu estava visitando essa mãe, né? E eu faço um questionário, eu mesmo preparo esse questionário, e uma das perguntas que eu faço é: você já ouviu falar de Jesus? E a maioria delas diz: nunca ouvi falar de Jesus. Aí outras dizem: eu escuto meu filho cantar uma musiquinha. Eu já fui na escola e vi que lá tem Jesus. E aqui, às vezes, as minhas visitas, elas pedem oração. Quando eu digo assim: olha, tem um Deus que pode te curar, você quer que eu ore por você? A gente precisa perguntar, porque no Camboja é proibido evangelizar, é proibido falar de Jesus, a não ser que eles queiram. Então, a gente não pode sair pelas ruas evangelizando. Eu não sei se aqui tem evangelismo, aqui em Brasília. Pois é, o que vocês fazem aqui, a gente não pode fazer lá. Porque a gente pode ir preso ou expulso da nação. Embora tenham muitas igrejas lá, mas fora das igrejas a gente não pode fazer nada. Por isso, a necessidade de ter um trabalho social, para poder atrair as pessoas, atrair as crianças e eles serem alcançados. Pode passar. Esse garotinho aqui, você está vendo o olhar dele? Ele não olha muito para a câmera. Ele não é uma criança muito feliz. Dá para perceber isso? Eu só queria que vocês não publicassem. Vocês estão tirando foto, tudo bem, mas não publica, porque a gente precisa proteger essa criança, tá certo? Essa criança é um aluno da escola. Você está vendo essas manchinhas aqui? São queimaduras. Nenhuma criança se queima no rosto, a não ser que alguém queime elas. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu não quero expor tanto ele. Essa aqui é a professora dele. Ele tem mudado. Ele está uma criança mais alegre. Ele está uma criança que brinca conosco. Mas os desenhos dele ainda são desenhos muito fortes. Que você percebe que coisas
erradas estão acontecendo na casa dele. Mas muitas vezes a gente não pode fazer muita coisa até que a gente tenha certeza. Então é um dos casos, certo? E quando eu falei para a menina, olha, não pode mostrar isso aqui. E ela disse, não se preocupa que só aparece essa parte. Então eu quero proteger ele, tá certo? Eu ia até dizer o nome dele, mas eu não vou falar o nome dele, tá bom? Mas ele é um menino que está sendo cuidado. Ele é um menino que está vendo o amor de Deus. Antes eu dizia, meu Deus, como que eu vou falar para essas crianças que você ama? O que é que eles vão dizer? Se ele me ama, por que acontece isso comigo? Mas o amor constrange. A linguagem do amor, amados, constrange qualquer um. Pode passar. Essa história é maravilhosa, eu gosto disso. Você está vendo isso aqui? Daqui a pouco você vai conhecer a mulher que fez isso aqui. Ela era budista. E chegou na nossa igreja, trazida por outra pessoa, sem dormir à noite. Dizia que muitos e muitos anos da vida dela, ela não dormia à noite. E essa pessoa disse, vamos lá na igreja que nós vamos orar por você e você vai dormir. E aí ela foi, e naquela noite ela dormiu a noite inteira. Nós oramos por ela na igreja, porque já temos 2 igrejas. Depois eu vou falar disso para vocês. E no outro dia ela ligou. Ela disse, eu quero esse Jesus, porque eu dormi a noite toda. E lá na casa dela, ela resolveu fazer essa fogueira para queimar tudo que era da outra religião. Agora, olha uma coisa. Dá uma olhada aqui. O que é que você percebe aqui? É um rosto? Mas do capeta, né? Não sei se é coincidência, amados. Não sei se vocês creem nisso. Mas eu acredito que Satanás estava com muita raiva nesse dia. Muita raiva. E esse aqui foi um outro caso, eu coloquei junto aqui, não é ela, mas aqui foi um dia de uma das minhas visitas às famílias, e essas 2 senhoras receberam Jesus, só que essa aqui, na hora que estava recebendo Jesus, ela estava endemoniada, ela se contorcia, ela não conseguia falar o nome de Jesus. Toda vez que ela ia confessar Jesus, ela se contorcia. Essa mulher estava com uma legião. Mas no final, ela ficou assim, ó. Ela recebeu Jesus. Os demônios foram expulsos. E ela está aqui como os que sonham. A vida dessa mulher mudou, certo? E dessa aqui também. Mas isso são coisas que missionários enfrentam. Aí aqueles que fizeram escola de missões estão prontos? Amém. Pode passar. Essa é a mulher da fogueira. Olha como ela está. Louvando, adorando, firme na igreja. Está todo domingo na igreja. Ela ora. Ela é uma bênção. O nome dela é esse aqui, Juan. Pode passar? É pena que cortou aqui, mas esses são os membros de lá da igreja. Aqui estou eu. Aí você vê que é uma igreja que está crescendo, né? Tem uma outra que está em início. Nós temos muitas crianças naquela igreja. E é bem interessante que sempre tudo começa com criança no Camboja. Mas você vê, ó, que a maioria são de jovens. Você percebe? Por quê? Porque a maioria dos velhos foram exterminados naquele regime. Foram mortos. Então, essa é uma geração que precisa ser impactada. Pode passar. Aqui esse é o nosso pastor. De lá. Aqui nesse dia eu tinha distribuído algumas bíblias para essas mulheres. Mas é interessante, você vê aqui está dentro da igreja, todo mundo descalço. Eu estranho muito, porque aqui eu uso muito sapato. Lá eu não uso muito sapato. Porque em todo lugar tem que tirar o sapato. Então, isso aqui nesse dia eu distribuí algumas bíblias. E você sabe que algumas delas não sabem ler aqui.
Nesse meio tem gente que não sabe ler, mas elas querem a palavra. Aí às vezes eu fico pensando, meus irmãos, a gente tem essa palavra e muitas vezes a gente nem abre ela. Você sabe ler, você tem entendimento, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem um manual de vida, mas você não lê a palavra. Você não dá prioridade à palavra, você dá prioridade à internet. Me desculpe, talvez eu esteja falando com alguém aqui. Você dá prioridade à internet, você dá prioridade à televisão, a novelas. Você sabe que eu não assisto televisão? Ah, irmã, por quê? Porque eu não gosto. Não me acrescenta nada. Sabe? Eu prefiro colocar bons filmes que vão me acrescentar. Prefiro ouvir boas músicas e adorar. Nós estamos nos finais dos tempos. Jesus está às portas. E tem nações e pessoas gritando por esse nome, clamando por Jesus. E muitas vezes a gente está sentado, nem lê a Bíblia, não vem nem para oração. Vem nem para oração de propósito. Deus tem um propósito com... Pastor, me perdoe, estou corrigindo sua igreja. Mas às vezes, você quer que Deus... Você sabe que Deus tem um plano para você? Você quer que Deus te abençoe, mas você não vem nem para oração? Como que pode? Ah, não, mas é 5 horas da manhã, eu estou cansada. Pois é, mas Deus nunca está cansado para te abençoar. Está na hora da igreja mudar, irmãos. Nações precisam de você. Descansa as cadeiras. As cadeiras estão cansadas de ter pessoas sentadas. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui a verdadeira adoração, ó. Aqui, ó. Esperança, vida. Não vem me dizer que você não tem um chamado, você tem. Sabe qual é o seu chamado? Trazer os céus para a terra. Trazer os céus para a terra. Se você não tem feito isso, tem alguma coisa errada com sua vida cristã. Me perdoe estar falando isso, mas é a verdade. Pode passar. Olha só. Isso tem preço? Isso não tem preço, amados. Ver uma coisa dessa, uma pessoa que era budista, olha só que coisa linda. Sabe aquele pastor que eu mostrei para vocês? Ele era monge. No final eu vou passar um vídeo e vocês vão ouvir ele falar. Eu não falei dele porque tem no vídeo. Pode passar. E sempre que eu posso, eu estou lá. Eu fui 7 anos líder de louvor da minha igreja. Então, muitas vezes eu quero estar ali cantando com eles, adorando com eles. Isso é muito bom, muito bom. É um louvor, se eu não estou aqui tocando, no momento eu nem estou tocando. Na verdade, isso aqui foi um dia específico. Mas não tem nenhum instrumento. Nenhum instrumento. E eles cantam, e eles adoram. Porque sabe de uma coisa? Muitas vezes nós estamos dependendo disso aqui. Para adorar e louvar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A sua vida tem que ser uma vida de louvor e adoração. Porque se não for uma vida de louvor e adoração, quando você chegar aqui e levantar as mãos, de nada vale. Mas se lá fora a tua vida é uma vida de louvor e adoração, meu irmão, quando você chegar aqui e levantar as mãos, pode passar? Pronto. Aqui, essa foi a visão. Isso aqui é uma ficha que eu trouxe para oferecer para você. Ah, irmã, você vai pedir dinheiro? Não, eu estou te mostrando uma visão. Você pode acender a luz, por gentileza? Eu preciso olhar no rosto deles. É uma visão que eu estou mostrando para vocês. É uma visão de manter crianças na escola. É uma visão de prevenir que aquelas crianças sejam vendidas. É uma visão
que precisa que você pegue junto. Eu vou te falar uma coisa, eu sou bem suprida. Eu estou 7 anos no campo missionário. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas sabe quando a gente mostra uma visão e você pega junto, diz assim, é a mesma coisa que você está dizendo, Deus, eu quero ver esse projeto bombar naquele lugar. Sabe por quê? Porque você não pode ir lá agora. Mas eu estou lá. E eu vou te dizer mais. Ninguém tira prostituta de rua. Ninguém consegue manter essas crianças na escola só dizendo Jesus te ama. Ninguém transforma nenhuma vida só com um abraço e dizendo Jesus te ama. Porque depois que eu tiro uma prostituta da rua, o que é que eu vou fazer com ela? Tem que cuidar. Para cuidar precisa ter uma estrutura. Precisa manter a estrutura. E quem é responsável por isso? Sou eu e você. Sou eu e você. Então entendam, eu não estou aqui pedindo dinheiro, não. Eu estou aqui mostrando uma visão. E eu quero que você pense nisso. Porque não vai ser agora. Eu vou pedir para eles passarem uma ficha depois, daqui a pouco. Certo? E se Deus falar com você, certo? Se Deus falar com você, aqui não tem nada obrigado, tá? Se você sentir no seu coração, eu quero investir, certo? Então, você vai investir, você vai ter possibilidade de investir. E você vai saber como está o trabalho lá, porque eu vou ser responsável para mandar para o seu WhatsApp ou para o seu e-mail as notícias daquilo que está ocorrendo lá, tá? Eu não sei se você tem compaixão por vidas, mas eu tenho. E para mim é muito difícil falar dessas crianças aqui. Porque nesse momento eu nem estou lá, não sei nem o que está acontecendo com elas. Por isso que eu sinto saudade de ir lá. Então, é voluntário, depende de você, mas eu te garanto, o Camboja é uma nação muito, vai dar muitas sementes para você. Muito fértil. Muito fértil. Você plantou, você vai colher. Não tem aquele que invista em coisas como essa que não colha. Não existe. Sabe por que eu sou próspera no campo missionário? Porque eu plantei missões. Minha vida toda eu plantei missões, plantei pessoas em escolas bíblicas. Meu filho voltou para o Brasil esse ano para fazer uma escola bíblica aqui. E se preparar para missões. Sabe quando ele chegou? Estava tudo pago. Tudo pago. Os 3 anos, tudo pago. Por quê? Eu plantei, eu vou colher. Plantei, colhi. Então eu quero saber de vocês. Quantos querem se associar comigo nessa visão? Eu queria que você levantasse a mão. Mas só se Deus falar com você. Então, vocês que estão com a mão levantada, vocês vão receber essa fichinha. Daqui a pouco você vai, fica com a mão levantada para ele olhar, para ele ver. Aí você pode entregar, por gentileza. Aqui, olha, preste atenção aqui. Aqui você vai colocar seu nome, tá certo? Eu estou explicando porque é muito importante. Aqui você vai colocar o seu CPF, a data do seu aniversário e o mês, não precisa o ano. Aqui é o seu endereço, o CEP e o número é muito importante. E o CPF também, certo? O seu WhatsApp, aqui ó, o telefone. Se você tiver um telefone em casa, tudo bem. Se você quiser fazer por cartão de crédito, você vai anotar aqui o seu número, o número do titular. E aqui você coloca a sua quantia. Tem várias quantias aqui. Se você quiser boleto que vai para o seu e-mail, você assinala aqui, ó. Tá vendo aqui? Assinala aqui, eu quero um boleto. E o melhor dia de pagamento, não esquece. Tá? Então o boleto vai chegar no seu e-mail, você vai ver aquele código de barra, ou você imprime, ou você pega o código de barra e paga o seu boleto. Todo mês o seu boleto vai estar lá, conforme o melhor dia do seu pagamento. Aqui você coloca a quantia que você tiver. Aí aqui tem 30, você diz, irmã, é muito para mim. Aqui tem, então, ou começa com a quantia que você quiser. O importante é você estar envolvido
com isso. E no dia que eu voltar aqui de novo, vocês vão me dizer: irmã, sabe aquela semente que foi plantada? Hoje é árvore e está frutificando. Mas só se você crer, certo? Você tem que crer. E eu vou te dizer mais, por gentileza, não só pega a ficha e investe, mas ora. A sua oração é muito importante, tá? E antes de eu pregar, eu vou entrar na pregação. Pastor, isso aqui é uma bandeira do Camboja. Essa bandeira é para o Senhor e para ela, para essa igreja. Eu não sei, mas eu creio que Deus vai começar a falar com vocês sobre essa nação. Amém? Deus vai falar com vocês sobre essa nação. E as portas lá vão estar sempre abertas para que vocês possam ir. E eu estou fazendo um convite aqui para eles e para quem quiser ir, vai lá. Vamos pisar no chão de terra. Sabe que eu ando em chão de terra, faça chuva, faça sol. Eu não quero saber, eu vou. Na verdade, quando faz chuva, eu nem posso ir muito, porque meu carro não passa. Está aqui, pastor. Irmã Leide. Agora, ela está com a câmera ali também. Diga assim. Amém. Muito obrigado. Isso aqui é o nosso coração. É para foguear vocês. Mais do que vocês são. Porque eu sei que vocês amam missões. Sabe, eu sei que essa é uma igreja missionária. E uma igreja missionária não fica sentado, não. Uma igreja missionária se movimenta. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou orar. Tem como liberar aquela música que eu te falei? Eu vou colocar uma música, você vai ouvir. É uma música em Quimer. É na língua deles. E essa música, ela é cristã. Tá certo? E eu vou orar enquanto isso. Pai, graças eu te dou por esse momento, graças eu te dou por essa igreja. Senhor, eu sei que você me trouxe aqui com um propósito, eu sei que vidas aqui vão ser tocadas, eu sei que corações vão ser afogueados, eu sei, Senhor, que eles clamarão pelas nações, eu sei que é o desejo do teu coração, que nós possamos ir a nações, que nós possamos chegar a esses povos não alcançados. Oh Pai, quantas pessoas precisam de você. No Camboja, menos de 1% conhece o teu nome. E eu sei, Senhor, que você deseja que eles cheguem, que eles te conheçam e cheguem ao pleno conhecimento da tua vontade. Oh, obrigada, Pai. Está dizendo assim, no céu não há ninguém como o nosso Criador. Não há ninguém como o nosso Criador. Oh, minha alma, olha para os céus e adora a Deus. E adora a Deus. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor, por pessoas desejosas de ir às nações, desejosas de ir ao Camboja, desejosas de irem à China, de ir ao Laos, de ir a Myanmar. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, uma igreja afogueada por missões. O meu Deus é lindo, maravilhoso, faz milagres. Ele é a única esperança das nações.
Ele é a esperança das nações. Você pode baixar um pouquinho. Eu queria que você olhasse para o seu irmão que está do lado. Diga assim: Deus te quer nas nações. Aí você pode dizer: irmã, eu não tenho chamado para ir. Você tem chamado para orar. Você tem chamado para fazer alguma coisa. Pode baixar um pouquinho. Pode tirar. Você pode fazer alguma coisa, irmãos. Sabe que essa igreja poderia estar cheia se você fosse mais nas ruas e se compadecesse dos perdidos? Eu costumo fazer essa pergunta em todas as igrejas que eu vou. Um ano tem 365 dias, certo? Nós estamos em setembro. Não, setembro, último dia de setembro. Já se passaram muitos meses. E eu vou te fazer uma pergunta. Quantas almas você ganhou até hoje? Quantas? Quantas almas você ganhou para Jesus até hoje? Porque eu estou numa nação que não pode ser pregado o evangelho. E eu estou ganhando almas lá. E você que tem liberdade de pregar, quantas almas? Eu nem entrei na pregação ainda. Deus te quer trazendo, olha, quem gera ovelha é ovelha. Você já viu gato gerar cachorro? Ou cachorro gera gato? Quem gera ovelha é ovelha. Então quem tem que trazer a ovelha para cá é você. Não é responsabilidade só do pastor. É sua. Você tem que sair nas ruas. Compaixão é o que falta. Ai, Senhor, tem compaixão de mim. Eu estou cheia de problema, Vai resolver o dos outros, que o seu vai ser resolvido. Eu te garanto, porque os meus são resolvidos quando eu me preocupo com os outros. Eu deixei família, deixei tudo, fui para aquele lugar, irmãos. Hoje meu filho voltou para o Brasil. Voltou em fevereiro, hoje não. Fevereiro ele voltou para o Brasil. Fiquei lá sozinha. Sabe quando é que eu vou ver meu filho? Em novembro. Até lá vou estar viajando, vou estar indo em igrejas. É um preço. Por amor ao evangelho. E eu não me preocupo com isso não. Enquanto eu cuido dos outros, Deus está cuidando dos meus. Sua vida tem que ser uma vida de louvor e adoração. Não só aqui na igreja, levantando as mãos para mostrar que é espiritual. Mas lá fora, quando você vê um perdido, tem compaixão por ele e diz: rapaz, eu tenho o que eu posso dar para ele e eu vou dar. Compaixão. Diga assim: compaixão. Foi o que Neemias teve. Hoje eu vou falar um pouco de Neemias. Quem conhece a história de Neemias? Muita gente. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. E o copeiro do rei tem uma posição de confiança. Você sabe o que é que o copeiro faz? Ele primeiro come e bebe para depois dar ao rei. Porque se aquela comida está envenenada, ele morre, o rei não. Então, esse era Neemias. E ele era o copeiro do rei, de confiança do rei. E a gente sabe que naquela época ele recebeu uma notícia. Eu vou falar da história assim, mais ou menos. Os versículos mais importantes a gente vai ler, tá certo? Para adiantar o tempo, que o meu tempo está bem já avançado. E eu ainda quero fazer outras coisas aqui para você. Mas eu quero te mostrar que naquela época, em Jerusalém, o templo estava destruído, as portas estavam destruídas, e mandaram um recado para ele, dizendo: olha, está tudo destruído aqui. Eu estou parafraseando, não estou falando exatamente como está escrito. E ele teve compaixão dos irmãos. Ele teve compaixão dos irmãos. Ele disse assim, ele começou a orar. De quando ele recebeu as notícias, até ele estar diante do rei para falar sobre a situação, que na verdade ele nem falou. Foi o rei que percebeu nele que ele estava com o semblante caído, que ele estava chorando. Ele tinha chorado muito,
porque ele disse: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa por eles. E Deus deu um plano para ele, para ser executado. E diante daquele rei, no dia que ele foi servir o rei, para você ver que Neemias era uma pessoa feliz, era uma pessoa alegre. Mas naquele dia ele estava cabisbaixo. E o rei perguntou: o que é que está acontecendo contigo? E ele disse: ó rei. E ele teve um certo receio, porque ele poderia ter a cabeça dele cortada ali. Mas ele disse: vive tu para sempre, ó rei. Vive o rei para sempre. Olha como ele foi inteligente. Vive o rei para sempre. Ele disse diante do rei. E como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Essa foi a resposta dele. Mas antes ele disse: vive para sempre, ó rei. Ele estava dizendo: eu sou submisso a você, ó rei. Mas como é que eu posso estar feliz se tem um povo lá sofrendo? Como é que a gente pode estar feliz quando a gente vê situações como essa? Como é que a gente pode estar tão acomodado quando a gente sabe que tem pessoas lá fora que nós podemos fazer alguma coisa? E aí o rei diz assim: disse o rei: que me impedes agora? Ele nem tinha pedido nada, né? Mas disse o rei: que me impedes agora? E a palavra diz que ele orou novamente. Ele queria saber de Deus o que dizer, com sabedoria, porque o rei estava diante dele. E aí ele disse: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai. Veja como ele era inteligente. Ele não dizia assim: é a cidade onde está o templo que foi destruído. Ele disse: é a cidade do sepulcro do meu pai. Porque o próprio rei já tinha dito antes que ninguém podia erguer as portas daquele templo. Esse rei. Se a gente for ver lá em Esdras, que é antes de Neemias, você vai ver que ele disse: ninguém vai levantar essas portas. Mas aqui, ele já tem o coração voltado para outra coisa. E Neemias foi muito inteligente. A gente precisa entender como falar com autoridades. E ele disse: olha, é o sepulcro do meu pai. Se te agrada que eu vá até lá, ao sepulcro do meu pai, para que eu reedifique. Eu gosto disso. Para que eu reedifique. Ei, sou eu que vou reedificar. Muitas vezes a gente está diante de Deus e diz: ó Senhor, eu estou com tanto problema, manda fulano para me ajudar, ou manda não sei o quê. Amados, somos nós. Nós somos a resposta. Muitas vezes a gente está querendo resposta de Deus, quando Deus está esperando uma resposta sua. Você é a resposta para a sua geração. Você é a resposta para o seu milagre. Não precisa esperar, a palavra já diz tudo. Muitas vezes fica dependendo dos pastores. Sabe que missionário não depende de ninguém, a gente está lá sozinho. A gente está lá sozinho. Você acha que eu não me entristeço com certas coisas às vezes? Estou longe da minha família. Mas sabe, convicção. Convicção que Deus me chamou para aquele lugar. É o que me sustenta ali. Convicção, minha motivação é Ele, não são homens. A nossa motivação tem que vir da palavra. Essa é a minha motivação. Essa é a minha vida. Esse é o meu guia. Eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida, mas você precisa ter convicção. Você precisa avançar. Neemias tinha convicção que ele tinha um plano e que precisava ser executado. E ele disse: eu sou a resposta, rei, não é outra pessoa. Ele podia dizer: olha, rei, as portas lá precisam ser refeitas, a cidade precisa ser reerguida. Que tal que você mande algumas pessoas aqui para ajudar aquele povo lá? E eu fico aqui te servindo.
Não, ele não disse isso. Ele disse, olha, se eu tenho, se é do teu agrado, envia-me a mim. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, e marquei um certo prazo. É importante saber que quando que não só a oração, mas um plano precisa ser bem traçado. Para que ele tenha seja bem sucedido. Então, se a gente tem planos, a gente precisa ter tempo. Por exemplo, eu não sei quanto você, mas eu sei a minha meta desse ano. Eu ando em cima de metas, porque oração e planos andam junto. Não é só orar e dizer, eita, o Senhor vai... Um exemplo. Já pensou se quando Deus falou para mim, você vai para o Camboja e eu não fizesse nada? Então eu vou para o Camboja, eu vou ficar aqui na rede esperando o tempo. Não ia acontecer nunca. Então precisa ter planos, metas e ser diligente e perseverante naquilo. Oração e planos andam junto. Diga assim, oração e planos andam junto. Depois que a gente lê, a gente sabe que ele passou lá 12 anos, mas a cidade foi reerguida em 52 dias. Né? Quando a gente lê Neemias todinho, eu acho lindo isso, porque isso foi algo de Deus mesmo. A gente percebe que Deus estava envolvido nesse negócio. E Neemias, ele reergueu. Olha só, quando ele chegou, depois a gente vai ver isso aqui na palavra, depois você pode ler, que quando ele chegou lá, ele olhou tudo, ele observou tudo, para traçar o plano de ação. Deus já tinha dado para ele a visão, né? Que ele ia lá, que ele ia reerguer. Ele teve graça diante do rei. E além da graça de permitir que ele fosse, ele ainda disse assim, se ao rei parece bem, dê-me cartas aos governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar entre Judá, como também a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para que os muros da cidade, e para que a casa em que deverei alojar-me, e o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Além do rei permitir, ainda deu carta para ele passar, e ainda deu madeira para ele reerguer a porta. Você vê que ninguém faz nada sozinho? Essa missão de Neemias precisava de alguém para ajudá-lo. Ele não podia reerguer aquela cidade se não pudesse passar em vários lugares. E se não pudesse ter aquelas madeiras. Nenhum soldado, isso é uma frase de um pastor, amigo meu, e ele diz, nenhum soldado vai para a guerra se não for financiado. Vocês missionários aqui, que já fizeram escola de missões, eu não sei a nação que está no seu coração. Na verdade, Deus te deu as nações. Ele disse, pede-me e eu te darei as nações. Então elas já são tuas, já são nossas. Mas quando ele apontar para algum lugar, deixa eu te dizer, não fica esperando não. Ou aliás, já começa a trabalhar agora. Certo? Começa a trabalhar, começa a investir em alguma missão. Ora ao Senhor, vê o que é que Ele quer de você. Faça alguma coisa. Para que você consiga chegar no lugar que Ele vai te mostrar. E nunca pense que missões é algo fácil, simples, ou turismo. Não, não, não. É ministério e é trabalho. Muito trabalho. E a gente vê aqui que Neemias, ele soube esperar o tempo certo, ele soube falar com o rei, ele teve graça diante do rei, o rei mandou até uns homens com eles lá. E quando ele chegou lá, ele conseguiu conquistar aquele povo para ajudar ele a reerguer. Mas, diga assim, mas tinha inimigos. Sempre tem. O inimigo não quer ver nada se reerguer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a especialidade dele. Mas, diga assim, mas o meu Deus é especialista em reerguer.
O meu Deus é especialista em milagres. E a gente sabe que Neemias, ele traçou aquele plano, começou a reerguer a cidade e veio os inimigos dizendo, olha, você não vai conseguir, olha, você isso, você aquilo, vem para cá, Neemias. Chamava ele dizia, e tem algo aqui interessante, que ele responde assim, eu estou fazendo uma boa obra, eu não posso descer. Tinha coisas lícitas, porque alguns chamaram até, entre aspas, para adorar. Depois ele soube que aquilo ali era os outros inflamando a um outro para que chamasse Neemias para adorar, para que eles pudessem destruir o plano de Deus. Mas Neemias, ele tinha discernimento de espírito. Ele disse, eu não posso ir, eu estou fazendo uma grande obra. Quando você quando você foca em um trabalho, em um plano, você tem que dizer, eu estou fazendo uma grande obra. E não tem que ter distrações. Eu não sei o que você está fazendo na sua vida tão importante, mas foca nisso. Sem esquecer das prioridades. Certo? Se a tua prioridade é essa, vai em frente, irmão. Estou fazendo uma grande obra, não posso me distrair. E a gente sabe que no final, depois Neemias tem, no plano de Neemias, a gente vê que pessoas estão trabalhando com uma mão e com a espada na outra. É assim que a gente tem que ser com o nosso inimigo, trabalhar com uma mão e uma espada na outra. Mas sabe qual é a sua espada, amados, hoje? Você trabalha, mas quando o inimigo vem, você diz, está escrito. Foi assim que Jesus venceu. E você pode vencer da mesma forma, está escrito. Está escrito, se você sabe dessa palavra, se você lê a sua palavra, você vai saber que resposta dá ao seu inimigo. Qual a arma que você vai usar contra ele? É a sua boca, é aquilo que você fala, está escrito, Satanás, eu não vou descer, eu estou fazendo uma grande obra. Vem dizer para mim que o Camboja é feio, vem dizer para mim que lá não é meu lugar. Sai de retro, Satanás. Eu estou fazendo uma grande obra. E não vou descer, eu não vou sair desse lugar, até que eu termine, até que chegue o tempo. Convicção, diga assim, convicção. Então, essa é uma igreja missionária, eu estou falando para uma igreja missionária. Vocês precisam ter convicção. Primeiro, compaixão. Convicção. Se você tem essas duas coisas, você pode ir muito longe. Mas antes de tudo, adoração. Deixe sua vida exalar o bom perfume de Cristo. Eu estou dizendo sua vida. Não sei que áreas você precisa consertar na sua vida, porque você não é perfeito, nem eu. Até agora eu estou crescendo em Cristo. Tem coisas na minha vida que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. E quando a gente atenta para isso, a gente trabalha nessas áreas. Talvez hoje não seja um culto de muito amém, aleluia, glória a Deus. Mas precisa mexer dentro de você. Você precisa se mover as águas dentro de você. Você nunca vai ter autoridade de colocar uma mão sobre enfermos e eles serem curados se você não está fazendo a sua parte, se você não está adorando, se você não está lendo a sua palavra, ou nem vem para o culto de oração. Hoje eu estou vendo a igreja cheia, mas terça-feira eu estava aqui no culto de oração, não tinha tanta gente assim. Por quê? Porque é oração. E como que você quer ser abençoado? Se você nem sacrifica o seu tempo, que não é nem um sacrifício, amados, é um investimento. Oração é um investimento, você não vai a lugar nenhum sem oração. Eu cheguei no Camboja antes de ir. Porque eu orava. Aonde é que você quer chegar?
Eu não estou falando só de nações, não. Mas qual é o seu plano de vida? É ser um médico? Você precisa começar orando. É oração de propósito. Coloque esses propósitos diante do Senhor. Gente, eu não sei por que eu estou falando tudo isso. Não estava nem... Sabe, mas Deus sabe. Eu orei para chegar aqui. E eu quero mesmo ver a igreja crescendo, crescendo, crescendo. Não só em poder, sabe? Mas em adoração. Eu quero ver isso. Pessoas prostradas. Essas pessoas que você viram lá na igreja, eles vão dia de chuva, dia de sol, faça chuva. Por que a gente é tão negligente às vezes? Não é? Com as coisas de Deus, que é tão sério. Ele morreu naquela cruz. Já morreu, ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele disse, eu te dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Foi ou não foi? Ele te deu vida em abundância. Você já tem. Está escrito. Contra fatos não há argumentos. Já está escrito, já é teu. Agora, você nunca vai ter a manifestação daquilo se você continuar no marasmo. Ele estava falando para mim aqui do primeiro amor. Gente, está na hora de voltar mesmo a esse primeiro amor. Fogo dentro de você. Para que você tenha autoridade para curar enfermos lá fora. Para esvaziar hospitais, amados. Se você não crê nesse poder, eu creio. Quem crê? Metade da igreja crê, graças a Deus. Crê. Faz alguma coisa, diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você tem imposto suas mãos sobre os enfermos? Não. Alguns não. Está na hora da igreja ser avivada. Aí um avivamento na igreja. Aí quando sai lá fora... Sabe por quê? Porque uma conferência é muito bom. Eu acabei de sair de uma. Afoguei a gente, dá refrigério. Sabe, eu realmente estava precisando disso, de me encher. Sabe, porque lá, amados, lá não tem igrejas como a sua aqui não. Eu assisto cultos pelo YouTube, se você quer saber, mas não deixo de assistir. Não deixo de me encher. Então, quando eu chegar aqui, eu chego louca por isso. Sabe, por essas coisas. De abraço de irmão. Meu Deus, como é bom estar junto com meus irmãos. Voltar cheia. Aí a conferência foi ótima, foi excelente. Meu Deus do céu, que coisa linda. Mas sabe, como eles disseram, amanhã, quando você estiver lá fora, não vai ter essa unção coletiva aqui, não. E você precisa estar afogueado da mesma forma que está aqui dentro. Precisa continuar, é o primeiro amor. Se eu perguntar aqui, quem ama Jesus? Quem? Levante sua mão. Sinceramente, quem ama Jesus? Porque Ele te ama. Ele morreu naquela cruz. Então você precisa matar muitas coisas dentro de você. Matar muitas coisas dentro de você, para que você vá lá fora e faça aquilo que Ele já te ordenou a fazer. Ele disse assim, ide. E o quê? Fazeis discípulos de todas as nações. Não foi isso que Ele disse? Ele não disse para você assim, fique. Ele disse para você, ide. Isso é uma ordem. E ordem precisa ser cumprida. Ele disse, ide. Se você não está indo, você está ficando. E no dia do arrebatamento, todo mundo quer ir ou quer ficar? Eu quero ir. Então, vamos obedecer a palavra. Isso é obediência. Ai, irmã, mas eu estou tão cansada. Eu trabalho muito, muito, muito. Eu também. Mas eu sempre tenho um tempo de fazer todas as minhas coisas. Planejamento. Planeje sua semana. Ore por isso. E você vai ver sucesso na sua vida. Como ela disse, em todas as áreas.
Você quer ser bem-sucedido, você tem que obedecer essa palavra. Neemias obedeceu a palavra. No final, ele conseguiu erguer todos os muros, conseguiu fazer tudo. E ele ainda foi governador de lá. A palavra não diz, mas eu creio que depois dos 52 dias que ele levantou o muro, ele deve ter voltado. Isso é o que eu penso, certo? E depois ele voltou para ser governador daquele lugar. Porque ele manteve a palavra dele. Ele foi honesto com o rei. Diga assim, honestidade. Porque muitas vezes, amados, o problema não é nem começar, é terminar a mudar essa situação. Venha para os cultos de oração. Participe junto com o seu pastor. Porque para você ir para as nações ou fazer alguma coisa para ser bem sucedido, você precisa estar associado com o seu pastor. Vestir a camisa que ele veste. Amém? Eu vou passar um vídeo agora e quero que você preste bem atenção nesse vídeo. As coisas que estão acontecendo na Ásia. E aquele pastor vai falar da história dele. Depois a gente vai terminar, tá certo? Eu tenho algumas inclinações no meu coração. Mais 10 minutinhos a gente termina. Por gentileza, o vídeo. Na Ásia, muitos deuses são adorados. Um lugar que abriga todas as religiões do mundo. Milhões de pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus. A Missão Adore trabalha na Ásia, implantando igrejas através da educação. Tendo sua base estabelecida no Brasil, servindo igrejas locais. Olá, meu nome é Komal e essa é a minha casa aqui na Índia. Muitos de nós fomos tirados das ruas e de lugares muito difíceis. Hoje, a gente tem comida, brinquedos e um tempo especial de louvor e oração. Essa é a escola da Missão Adore, onde eu estudo todos os dias. Estamos no momento do louvor. Mais de 2.200 alunos adorando a Deus. Toda a minha família era hindu. Hoje todos servimos a Jesus. Uhul! E essa é a minha escola no Camboja. Como vocês já conhecem, aqui é igualzinho lá na Índia. Esse é o momento onde adoramos a Jesus e vale a pena lembrar. Fazemos isso todos os dias. Vamos orar um pouquinho? Quase 400
Assim como a maioria da Essa é a parte do história do Camboja, pastor. eu nasci em uma família muito pobre. Aos 17 anos, alcancei meu grande sonho de se tornar um monge. Em pouco tempo, me tornei um grande líder budista. Fui sacerdote em 20 templos e liderei 40 monges. Na faculdade, conheci um pastor, mas eu odiava crentes. Porém, comecei a ver algo diferente na vida dele. Depois de 8 meses, me rendi à maior revelação da minha vida. Algo que Buda nunca pôde me oferecer. O perdão pelos meus pecados. Jesus transformou a minha vida e me deu um novo sonho de se tornar um pastor. Hoje sou conhecido como Pastor Sopea e pastoreio as igrejas da missão Adore aqui no Camboja. Além das igrejas no Camboja, temos 7 igrejas na Índia, com mais de 3.200 membros. São centenas de ex-hindus e muçulmanos convertidos adorando o verdadeiro Deus, que é Jesus. A missão Adore avança para mais um país. Através da educação, implantaremos igrejas nessa nação. Cada pessoa rendida aos pés de Jesus aqui na Ásia é resultado da sua oração e do seu investimento. Nos ajude a alcançar os não alcançados. Que Deus te abençoe. Aleluia! Você se alegra com isso? Então, compaixão. Aleluia. Eu queria orar por essa igreja. Queria que vocês se levantassem. Ai, tem que ficar lá em cima. Ok. Antes de orar por você, eu queria que você que pegou a ficha e preencheu, por gentileza, entregue você mesmo. Vai lá onde está a Audrey, entrega a ficha para ela. Eu achei interessante que a Audrey disse: eu quero ser a primeira da minha igreja. E ela já preencheu a ficha dela. E, enfim, se você já preencheu, por gentileza, entregue a ela. E saiba que tudo isso aí que você está fazendo vai para tudo que você viu aqui. Amém? E além disso, por favor, me visite no Camboja. As portas estão abertas. Vamos lá, vamos impor as mãos sobre aquele povo. Vamos fazer um rebuliço santo naquele lugar. Amém? Porque o potencial que tem dentro de você é grande, meu irmão. É grande. Você tem uma capacidade de fazer coisas que você nem imagina. Aleluia. Eu vou orar por vocês. Pai, graças eu te dou em nome de Jesus. Por essa igreja ser uma igreja missionária. Eu oro, Senhor, para que daqui saiam missionários para o mundo inteiro. Eu oro, Pai, para que eles sejam preparados, fortes por dentro, assim como aquela casa que foi construída na rocha, que não se abala, Senhor. Que não olha para a direita nem para a esquerda, mas que segue em frente, segue o teu plano. Oh Pai, as tuas metas para a vida deles, para que eles alcancem o topo daquele lugar que eles precisam chegar. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por essa família, minha família em ti, que me acolheu nessa igreja, que ouviu as tuas palavras e que tem desejo de mudar. Meus amados, esse é o desejo de você se arrepender. Se alguma coisa no teu coração mexeu com essa pregação, se você sabe que você precisa mudar, se você sabe que você precisa vir para esse culto de oração, de ter mais compaixão, esse é o momento de você deixar o seu coração contrito diante do Senhor, porque Ele não lança fora esse coração contrito. Pai, nós te pedimos perdão.
te pedimos perdão se diante de Ti nós erramos, se diante de Ti nós não temos ainda esse fogo, que foi o fogo que Jesus teve, Senhor, para morrer naquela cruz por nós. Mas que esse fogo esteja crescendo dentro de cada um dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu gero compaixão pelos perdidos. Que egoísmo caia por terra em nome de Jesus. Nós não iremos para o céu sozinho. Eu me nego a ir para o céu sozinha. Eles se negam a ir para o céu sozinho. Mas trará almas para esse lugar. Trará almas para essa igreja. Em nome de Jesus, eles vão ser geradores de alma, pescadores de homens, em nome de Jesus. Para que essa igreja cresça, para que essa igreja se expanda, para que essa igreja, Senhor, seja a igreja que você já tem em mente, que você já tem nos seus planos e que está caminhando para isso. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos em mudança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqueles que creiam digam amém. Sua vida nunca mais vai ser a mesma se você se você mudar as suas atitudes. Você vai ter uma vida próspera em todas as áreas. Se o seu problema é dinheiro, não vai faltar dinheiro no seu bolso quando você se preocupar com os outros. E não vem dizer que você não tem, você tem. Então você já tem o suficiente para gerar. E pensa bem, olha quantas pessoas tem nessa igreja. Já pensou se cada um de vocês traz apenas... Eu estou dizendo uma alma. O ano tem 365 dias. Pensa nisso. Traz apenas uma e cuida dela. Isso aqui vai ficar cheio, amado. Cheio. E eles vão multiplicar. E você vai incentivar eles a multiplicar. Não quero ir para o céu sozinho, não. Isso é egoísmo. Aleluia. Não vou mais falar não, senão eu vou... A gente fica aqui muito tempo. Eu quero agradecer a todos vocês. Ore pelas crianças aqui, porque eu sei que nessa igreja tem crianças que vai para as nações, pastor. Eu vi uma menina na terça-feira, mas eu não lembro o nome dela. Eu não sei se era Júlia. Eu acho que é Júlia. Eu ouvi o nome dela, mas eu estava observando a menina. E eu tenho uma impressão que essa menina vai para as nações. Eu não sei quem é os pais, mas... Ah, é a sua neta? Pois... Essa menina me chamou a atenção. Ela se chama Júlia, porque eu vi o nome Júlia. Pois é, essa menina, ela tem um grande chamado. E precisa ser muito bem trabalhada. Não só ela, mas eu digo assim, não só ela. Vocês também têm um chamado. Mas essa menina me chamou a atenção. Talvez Deus me mostrou ela e eu preciso falar isso para os pais e para os avós que estão aqui. Pois sim. Amém. Eu agradeço, como se diz no Camboja, Okun Charan, Sum Preong Pro Tiempo. Muito obrigada e Deus abençoe todos vocês. Eu quero aproveitar, Jussara, que você está aqui ainda. Eu quero só um segundo. Eu quero dizer para essa igreja que esse projeto da Adore é o projeto que está em nosso coração aqui. É saída nossa para Angola, dia 29 de novembro. Estamos indo para poder falar com o governador de Lubango para conseguir o terreno. O nosso terreno que almejamos aqui em Brasília tem que ser na média de 40 mil metros para poder colocar todo esse projeto dentro. Então a Igreja Internacional Sementes da Fé tem uma visão assim, igual. Mas nem por isso eu quero ser um dos primeiros semeadores nesse projeto. E quero dizer para você que quando eu estava fazendo escola de ministro, eu estava lá em sua terra, na Paraíba. E o Espírito Santo falou para mim: filho, os ônibus já estão separados,
Porque o projeto para cá são 500 crianças, 50 de cada lugar, 50 da Estrutural, 50 do Sol Nascente, 50 do Penorte, 50 do Pessul, 50 da Samambaia, e seriam 10 ônibus para esse projeto. E quando eu vi o ônibus ali, as minhas lágrimas desceram. Eu tenho esse projeto no meu coração, e eu creio que não está longe, porque o Espírito Santo falou para mim que tanto o terreno de lá como o de cá o Senhor já separou. Amém? E não importa. Eu creio em reino. Eu creio em reino. Não é a semente da fé isolada, é junto com a Adore. E outra coisa que o Senhor falou